Boa tarde ou boa noite, né? Vai depender da hora que você tá assistindo aí, qual situação dessa você vai estar, mas hoje, nesse segundo vídeo do canal, eu quero falar sobre um tema que provavelmente vai ser o tema mais polêmico que eu vou tocar em vídeo, que é o tema da fertilidade, né? A decisão ou a falta dela, né? No caso da irresponsabilidade em si de ter filhos. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que filhos, né? As crianças, bebês, crianças e tal, tudo mais, são inocentes. Então, antes de decidir ter a decisão de ter filhos, pense bastante na sua situação de vida, né? Que inclui situação financeira, situação psicológica e tudo mais, né? O que vemos mais no Brasil é pessoas que não têm a mínima condição de até se sustentar, né? Bom, vive, sei lá, às vezes a pessoa vive de vender latinha, tal, e tudo mais, vive num barraco, às vezes passa dia que passa fome, tal, e tudo mais, e essas pessoas ainda assim têm filhos, né? É claro que pessoas que vivem numa condição demasiadamente extrema, como essa que eu relatei, né? Não tem muita informação, né? Mas é de conhecimento da maioria que os postos públicos, né, os famosos postinhos de saúde, são obrigados, é por lei, né? Isso já faz desde. Nossa, já faz bastante tempo. Acho que da década passada, para falar a verdade, desde a década passada não, desde o século passado, que foi uma política para combater a questão da AIDS, né? Os postos públicos de saúde, acho que os hospitais não, mas os postos públicos de saúde eles têm a obrigação de ofertar preservativo tanto masculino quanto feminino, né? A questão do preservativo feminino eu acho que veio depois, veio nesse século, né? Então, qual é o ponto desse vídeo? Nesse vídeo eu quero incentivar, né? Tanto homens quanto as mulheres a terem bastante a pensar, né? Assim, poxa, realmente eu tenho condições de trazer outra pessoa para o mundo? Eu tenho condições de ofertar o mínimo? Que, na minha visão, o mínimo seria o quê? Antes de ter o filho, você tem que ter casa própria, certo? Que é o mínimo. Você ter um lugar onde morar que te traga essa segurança, né? De moradia, né? Segunda coisa, carro. Caso que haja alguma emergência. E também é um grande facilitador de vida, né? Você consegue se locomover muito mais rápido com o carro ou a moto, né? Em si, né? Mas o carro é meio que obrigatório, porque carro você conseguiria socorrer uma pessoa na situação de um desmaio, alguma coisa do tipo, né? Então, carro, certo? Ter investimentos ou poupança. Ter os dois seria o ideal, né? Ou seja, você vai ter provisões para o futuro. E também, fora essa questão financeira, você também tem que ter um psicológico muito bem. E essa questão do psicológico também inclui a questão de tempo, né? Então você tem que ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não, enfim, não é uma pessoa muito surtada, muito nervosa, né? E de preferência, uma pessoa que já teve um contato, né, com crianças, né? Ou pelo menos que se interessa nessa questão de pesquisar, até em vídeos de YouTube, como que é ser mãe, ou ser pai e tal, tudo mais, né? Pra você saber realmente como é a coisa, pra você realmente saber se você vai querer passar por aquilo, né? Então, essas duas coisas são obrigatórias. E a questão financeira, eu diria que até é mais importante, né? Do que a questão psicológica. Porque se você tiver uma vida financeira bem estável, isso já pressupõe que você vai ter uma tranquilidade, né? Que uma pessoa enfim, que não tem casa própria, que não tem carro, enfim, uma pessoa que muitas vezes não tem condição nem de ofertar uma boa vida para si, né? E dirá mais para uma outra pessoa. Então, nesse vídeo, vai ser um vídeo bem curto. O que eu quero incentivar, né, e ressaltar é que bebês, crianças, pessoas inocentes, pessoas que ainda não vieram para o mundo, não têm a mínima responsabilidade, a mínima obrigação de vir ao mundo
satisfazer essa sua carência, entendeu? Então, isso serve tanto para pai quanto para mãe. Então, se é algo distribuído de forma gratuita, né, que é o caso dos preservativos, eu acho de obrigação de todos que não têm condição de fazer a utilização desse método contraceptivo gratuito, né? Então é isso. O que eu apelo é realmente assim, óbvio que nós vivemos numa democracia, tal, tudo mais. Você pode ter quantos filhos você quiser, independente da situação financeira, psicológica que você tem, né? Mas eu acho que é de suma importância, não só eu, como todos os canais que falam sobre questão de relacionamentos e até outros que não falam sobre isso, ressaltar essa importância. É, é óbvio que teve uma melhora extrema, né? Uma coisa impressionante, que até pouco tempo eu não sabia disso, né? Essa questão da fertilidade. Eu sempre tive essa ideia de nunca ter filho enquanto eu não tivesse uma condição financeira proporcionar uma boa vida para mim e para a criança, né? Mas essa questão da fertilidade tem um gráfico, né? Que é uma estatística, né? Que vem de uma estatística que comprova que desde 1970, ou, por exemplo, em 1970, a taxa de natalidade no país estava em 6,4, que era a maior, se não me engano, era a maior que existia, né? Então o Brasil era recorde de natalidade, né? Atualmente, a taxa se encontra, da última vez que foi atualizada, se não me engano foi 2020, eu acho. A taxa de natalidade estava em 1,7. Ou seja, foi uma queda astronômica. Pô, de 6,3, 6,4 cair para 1,7, poxa, é um negócio impressionante. Muitas pessoas vão comentar que tem que ter o mínimo de natalidade, que no caso seria 2 filhos por casais, né? Para o quê? Para você. Porque para manter, né? A quantidade da população. Como que fala? Para manter a população no mesmo nível, né? Para não ter decadência não ter queda de populacional, não ter inflação, não ter muitas pessoas idosas, tal e tudo mais. Pra você manter a pirâmide, basicamente, né? Mas, cara, assim, responsabilidade em primeiro lugar. Eu vi um vídeo que, cara, eu achei revoltante. Teve um cara, assim, não é tão revoltante porque você meio que você entende, né? Porque o cara tá se provendo da, meio que dos ensinamentos bíblicos para comprovar um ponto dele, né? Que é um vídeo de um teólogo que falou que no vídeo falou que Deus incentiva a natalidade, que quanto mais filhos der, melhor, tal e tudo mais. Inclusive que no final do vídeo ele incentiva as pessoas a terem quanto mais filho, melhor, entendeu? Falam que vai ser, que Deus vai prover tudo, tal e tudo mais. Que na verdade, se a gente for parar para ver a situação de muitos no Brasil, muitas pessoas que vivem na favela ou em locais piores, né? Em barracos de madeira, tal e tudo mais, e situações ainda piores que no caso das pessoas na África, né? Que a natalidade lá apesar de tudo, né? Ainda é grande, mas a taxa de mortalidade infantil ainda é recorde, né? Isso comprova que, assim, é de importância o ser humano em geral, não tô falando uma pessoa, o ser humano em geral, ter filhos? Óbvio, porque se não tiverem, se o ser humano parar de ter filhos, a humanidade vai morrer, né? Enfim. Mas eu acho que principalmente a pessoa ter responsabilidade. E também, biblicamente, esses teólogos considerarem a época. Qual é a época que a Bíblia foi escrita, foi divulgada, tal e tudo mais? Foi há muito tempo atrás. Foi há muito tempo atrás. Eu não sei a data exata, mas sei que foi mais de 2000 anos atrás, entendeu? E naquela época, realmente, era de suma importância você ter. Quantos mais filhos você tiver, melhor. Principalmente o sistema que você vivia. As pessoas não viviam em cidades, né? As pessoas viviam de agricultura, tal, viviam no campo, né? A coisa totalmente diferente, obviamente. E a taxa de natalidade ainda no campo, até hoje em dia, ainda é alta, né? Porque faz sentido, né? Você ter.
você tem tipo que meio que uma garantia, né? Você vai ter o campo ali para cultivar tal e tudo mais e dar um futuro dentro daquela situação boas para os filhos, né? Então ainda faz meio que sentido a alta taxa de natalidade no campo. Mas hoje em dia, cara, é diferente, né? A maioria das pessoas vivem na cidade e na cidade se você depender do sistema público único exclusivamente, muito dificilmente você vai conseguir ter sucesso, né? Na sua vida profissional, né? Sua vida de forma geral. Você vai ter que passar por escola pública, aí você vai fazer o vestibular para federal, que deveria ser, né? Constituído a maioria das vagas por estudantes de escola públicas, né? Ou seja, pessoas que não têm condição de pagar particular, mas não é a realidade, né? E mesmo tendo aquela cota de 50% de alunos que estudaram em escola pública, a gente sabe como que funciona, né? Tem pessoas que têm condição financeira de estudar em escola particular, mas como escola pública é livre para qualquer um entrar, eles fazem escola pública, só que fazem aquele cursinho desde do primeiro ano, fazem aquele cursinho top, né? Sei lá, no objetivo, enfim, na escola preparatória mais top que tiver, e consegue aquela vaga tão desejada nos cursos mais concorridos, né? Que é medicina, direito e tudo mais, né? Então, só para finalizar o vídeo, tenham responsabilidade. E uma palavra que eu não citei no vídeo que acho que é até mais, meio que mais, tem o mesmo nível de importância, tem a empatia, né? Você vai querer que trazer uma pessoa ao mundo para sofrer uma vida igual ou pior que a sua, né? Então, eu acho que um pouco mais de responsabilidade, o que está sendo demonstrado pelo pelo gráfico, né, pelas estatísticas, né, comparadas com uns anos atrás, né, e um pouco mais de empatia. Mesmo com essa redução da taxa de natalidade, ainda assim é bom ressaltar a importância de você ter essa responsabilidade e empatia para não fazer um inocente, uma pessoa que não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver ainda, né, com o mundo, sofrer igualmente como você, né. Então é isso, era isso que eu queria falar no vídeo e até a próxima.